eu queria te fazer uma pergunta. Você é dessas pessoas que deixa passar qualquer questão assim mais tensa? Não, todo mundo deixa disso. Não, vamos com calma. Vamos pensar mais um pouco. Deixa pra lá. Não vamos resolver esse negócio dessa forma assim tão dura, não? Ou você é daqueles assim que leva a coisa na ponta da faca? Se escreveu, não leu, bate em cima, porque tem que ser tudo certinho, tudo justo e tudo resolvido da forma como tem que ser resolvido. A gente tem, muitas vezes, esses tipos de personalidade, esses tipos de temperamento. E é legal porque quando a gente vê como é que Jesus era uma pessoa equilibrada, a gente fica cada vez mais encantado com ele. Nesse momento agora, a gente tem a inserção de um outro personagem, João Batista, e João, no início do seu evangelho, vai falar de João Batista, e João Batista vai falar de Jesus de uma forma muito interessante. Acompanhe comigo aí no primeiro capítulo, a partir do verso 6. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina toda a humanidade. João dá testemunho a respeito dele e exclama: Este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto ao Pai é quem o revelou. É muito interessante porque aqui João vai inserindo, aqui o autor do Evangelho vai inserindo mais algumas verdades. E João Batista, que é esse João citado aqui, ele vai falar algumas coisas interessantes. Ele fala, olha, ele é mais importante do que eu, ele é a luz que ilumina toda a humanidade. Ele é mais do que o sol. Ele é uma luz que ilumina de dentro para fora. Mas ele diz uma coisa interessante, ele diz assim, ele é mais importante porque ele já existia antes de mim. Antes de eu existir, ele já estava junto ao Pai. E aí a gente vê como é que o apóstolo João, autor do Evangelho, ele vai introduzindo essa ideia da eternidade de Deus. Da mesma forma como o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, agora ele já existia antes de João Batista. Por isso, essa eternidade é alguma coisa que está conectada com Jesus de uma forma intensa. Mas eu queria ressaltar uma coisa quando ele diz assim, nós temos recebido dele graça e verdade. Eu brinquei com você aí, perguntei sobre se você é dessas pessoas que deixa passar, ou se é tudo ali do jeito que está escrito, que tipo de temperamento é o seu. E a gente vê que Jesus ele equilibra perfeitamente essas duas características. Ele nos deu graça, ou seja, ele não cobrou tudo que precisava cobrar, pelo menos de nós. Mas ao mesmo tempo ele vive a verdade, ele não fez isso, porque quando nós passamos a mão na cabeça, quando nós somos da turma do deixa disso, geralmente a gente não está sendo justo, a gente está falando assim, olha, nós não vamos cobrar, não vou cobrar essa dívida, eu não vou levar em conta isso que você falou, eu vou deixar passar isso que você fez. Graça é uma preciosidade, a gente não vive sem graça, a gente não vive sem liberar essa graça e receber essa graça das pessoas, porque a gente está pisando a bola direto. Se a gente fosse levar na ponta da faca, a gente teria problema assim, o tempo todo. Mas ele não abandona a verdade. Ele junta graça e verdade, e só Jesus Cristo é capaz de fazer isso. Só Jesus Cristo tem capacidade de trabalhar a verdade pura, não deixar passar nada do que é verdade, mas com graça, fazendo com que essas duas coisas caminhem juntas. Por quê? Uma graça que passa por cima e fecha os olhos para a verdade é uma graça mentirosa, é uma graça falsa. Uma verdade que leva na ponta da faca tudo que é dito, tudo que acontece, é uma verdade sem misericórdia, é uma verdade que esmaga. Mas Jesus, e ao morrer na cruz, ele mostra isso muito claramente. Ao morrer na cruz, ele executa
toda a verdade do débito que nós tínhamos diante dele ao morrer por nós na cruz. E derrama sobre nós a graça de Deus, dizendo assim, olha, vocês deviam sim, vocês são devedores por causa do pecado de vocês, mas eu vou derramar a graça porque eu vou pagar o débito de vocês, e foi isso que ele fez na cruz. Isso está lá no final do Evangelho, mas a gente vê já isso ecoando na fala de João Batista. Nós temos experimentado da sua plenitude, graça sobre graça, porque tanto a graça e a verdade a gente experimenta em Jesus Cristo. E se queremos viver uma vida equilibrada, a gente precisa chegar cada vez mais perto e experimentar a presença desse Jesus em nós. Que Jesus nos ajude a caminhar nesse sentido e que Deus te abençoe nesse dia.